Shalom, pessoal. Moré aqui novamente, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Acione o sininho para receber as notificações sempre quando for postado, tá? Algum vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, fico também feliz pelos que estão inscritos, tá? E hoje eu quero tratar de um assunto que é muito complicado e teve várias interpretações ao longo dos séculos, tá? Principalmente nos primeiros séculos, os pais da igreja, Orígenes, né? Tertuliano, Agostinho e entre outros pais da igreja. É um assunto referido ao texto de Ezequiel, capítulo de número 28, verso de número 14, que alguns atribuem esse texto à queda de Satã, à queda de Satanás, né, como é visto no cristianismo. E muitas pessoas dizem, tá vendo, a classe angelical de Satã, de Lúcifer, ou o que seja, era a classe angelical dos querubins, né, porque o texto diz isso e deixa bem claro isso e tudo mais. Mas, pessoal, é o que eu sempre digo, né? Uma interpretação fiel do texto não é somente pegar o texto isolado, mas fazer uma análise sintática, uma análise gramatical, linguístico, né, histórico, social, né, para ver o contexto daquela época. Eu sempre recomendo comprar um dicionário, baixar um dicionário em PDF, ler outras traduções de Bíblia, né, pegar o texto original, tá? Se os senhores quiserem aula de hebraico, eu também ministro aula de hebraico, tá? É só colocar nos comentários aí que eu, de repente, se possível, eu coloco o meu número do WhatsApp e nós conversa sobre um valor legal. Enfim, o texto de Ezequiel 28, pessoal, diz assim, verso de número 14 somente, diz assim, em português. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aí o verso de número 16 vai dizer, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Eu acho engraçado, as mesmas pessoas que pegam esse texto isolado de Ezequiel 28 e de Isaías 14, aqui nós temos duas consequências de queda, né? Tanto os dois textos são lamentações. A palavra lamentação no hebraico é quina, tá? Tanto os dois textos temos duas consequências, pessoal. Isaías 14 vai dizer que a consequência, provavelmente de Sargão, né, do rei da Babilônia, que também ali é mito, tudo mito, o texto é todo mitológico. A consequência dele foi por quê? Porque ele quis ser semelhante ao Senhor, né? Se for pegar a mitologia, ele quis ser semelhante a Baal, queria ir a Tsafon, né? Ao lado norte de Tsafon, também é outra divindade ugarítica. E Ezequiel 28 vai dizer que a consequência dele foi por causa do comércio, no capítulo 27. Então é só questão de ler o contexto, pessoal. É por isso que há muitos equívocos, né? Há muitos erros teológicos, justamente por isso, né? Isola o texto, simplesmente faz e ensina como quer, e as pessoas, por não conhecer e não estudar, engolem isso facilmente, né? Mas tudo bem, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar somente o texto de Ezequiel, sobre a lamentação do rei de Tiro, provavelmente o rei Etbaal, primeiro ou segundo. No verso de número 12, pessoal, no hebraico, vai estar Bem Adam Sharkina Al-Melecha. Até aqui, né? Essa expressão, Bem Adam, filho do homem, Sharkina, né? A palavra quina
no texto hebraico, esse vocábulo simplesmente é lamentar, chorar, prantear por alguém que vai morrer, por alguém que vai deixar de existir, né, pessoal? Então, de via de regra, não tem como atribuir um choro a um ser espiritual, não tem como atribuir um choro ou uma lamentação a Satã, né? A primeira pergunta que eu ia fazer para o pessoal é: Satanás morreu, né? O profeta pranteou por Satanás? Claro que não. A lamentação, ó, filho do homem, Ben Adam, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, da cidade de Tiro, e diz, né? Aí falou o juízo e tudo mais. No verso 14, pessoal, tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no Monte Santo de Deus. A palavra querubim, pessoal, no texto hebraico nós vamos ter ad keruv, mishra, hasocher, unetatira, verha, kodesh, Elohim, haitá, betorra, enfim, até aqui. Então, aqui a palavra, pelo menos na Bíblia hebraica, é o Códice Leningradense B19, nós temos aqui At Kerub, né? E para quem conhece o hebraico, vai saber que At é feminino, tá? É feminino. Se eu quiser falar homem, eu falo Atar, Kerub, era um querubim. Então aqui é um primeiro problema, que no rodapé da BHS vai trazer Metatom Kerub. A Septuaginta trouxe, né, Metatom Kerub. Então já começa aqui pelo erro, tá? Uma pergunta no próprio português: tu eras querubim ungido para proteger. Então ele protegia alguma coisa, é isso que nós temos que entender. O que era que o rei de Tiro protegia, pessoal? O rei de Tiro, ele protegia a cidade, né, a qual ele estava incumbido, né, de Tiro. Etbaal, primeiro ou segundo, é incerto isso ainda. Ele protegia. Vamos fazer de conta que é um ser espiritual. Tu eras um querubim. A palavra querubim, pessoal, querubim ou queruvim, né? Querubim no português, queruv no hebraico, a raiz é carav, tá? A raiz carav, que quer dizer está ao lado. A raiz de queruv é estar ao lado, né? Quem era que estava ao lado das nações para ajudar? Era o próprio rei de Tiro, no capítulo de número 27. É só ler o capítulo de número 27 inteiro, que vai mostrar a negociação que ele fazia com as demais cidades, né? Ajudando essas cidades a crescer, ou trocando alguma coisa, ou pedras preciosas, ou vestes, né? Enfim. Tu eras querubim ungido para proteger. Alguém que faz essa interpretação, primeiramente ele tem que dizer o que é que ele protegia e de quem ele protegia. Aí fica uma forçação, né, de barra, fica uma forçação de texto, porque se ele protegia alguma coisa e de quem ele protegia, então existia algum anjo ou alguma coisa pior do que ele. É aí que entra o perigo, né, dessa interpretação errônea de texto. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras fogueadas andavas. Então, no verso de número 16, vamos lá para o versículo de número 16, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes. Então, pessoal, o pecado desse rei de Tiro, né, foi justamente isso. A multiplicação do comércio dele encheu o interior dele de violência e ele pecou. Simplesmente isso, né? Não tem segredo. No versículo de número 13, né? Estavas no Éden, jardim de Deus. Essa palavra Éden, pessoal, é uma questão complicada também, mas aí o pessoal vai dizer, estava no Éden, jardim de Deus. O Éden, tá vendo? O Éden que ele estava ali, era o Éden que Adão e Eva estavam no início, né? Era esse Éden. É aí que está o problema, pessoal. Abra sua Bíblia aí se você tiver. O próprio capítulo 27, o versículo de número 23, vai dizer: Haram e Cane
Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade negociavam contigo. Né? Então esse Éden era justamente uma cidade, né? E o dicionário Wycliffe vai dizer que o rei de Tiro ia a essa cidade onde ele comprava todas as pedras preciosas, né? Referida no verso 13 do capítulo 28, né? A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix e etc. Então, essa passagem, essa narrativa, não se encaixa para Satanás, mas do rei de Tiro. Nós poderíamos analisar mais alguns detalhes aqui, mas o vídeo vai ficar muito longo, tá? O vídeo vai ficar muito longo. E eu quero também citar aqui a respeito, depois, né, eu vou fazer um vídeo também a respeito de Isaías 14, tá certo? Isaías 14, o Seastra Helel, né? Helel ben Shahar. Lembrando que Helel ocorre como um nome divino, somente em Isaías 14, 12, tá? Etimologicamente, o vocábulo hebraico Hele corresponde ao ugarítico, né? Hel, que ocorre nas seguintes expressões: filho da alvorada, né? Filho da alvorada, filho do esplendor e etc. E a respeito de Tsafon, né? Estava no lado do norte, também se refere a uma divindade, atestado primeiramente em textos ugaríticos, tá bom? Então, ficamos por aqui com mais este vídeo, pessoal. Se inscreva no canal, tá? Para fortalecer aí. E ficamos por aqui. Shalom para todos, que o Eterno abençoe.